Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos para você sobre o conteúdo de geografia relacionado à vegetação do Brasil. Bem, basta a gente saber que a vegetação é um reflexo da atividade climática. E uma outra característica importante é saber que o Brasil ele é muito grande no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste. Isso confere ao território brasileiro uma grande variedade de paisagens vegetais. Essas paisagens vegetais elas são classificadas de acordo com alguns critérios. Vamos tentar identificar os critérios a partir de agora. Vamos lá. A vegetação pode ser classificada de acordo com vários critérios, quanto à umidade, quanto ao tipo de folhas, quanto ao comportamento das folhas e quanto ao porte. Vamos identificar cada uma delas. Quanto ao nível de umidade, o vegetal pode ser classificado em hidrófilo, higrófilo, tropófilo e xerófilo. Ainda existe a vegetação de mangue, que é chamada de vegetal halófilo. Vamos identificar. Os vegetais higrófilos estão associados às regiões extremamente chuvosas, como as regiões equatoriais e a região de clima tropical úmido. Já a vegetação xerófila é a região de clima seco, vegetais adaptados à escassez de água, como a região do sertão nordestino. Ainda existe também a vegetação do tipo tropófila, aquela que está adaptada a um período de estiagem e um período com chuva. Vamos ver a figura. Essa vegetação está presente na região do Brasil Central. Os vegetais também demonstram a sua adaptação climática com relação ao tipo de folhas. Existem folhas grandes e largas, existem folhas finas e pontiagudas. Vamos ver a figura. O vegetal ele pode apresentar folhas largas, regiões de clima úmido, ou ele pode apresentar folhas finas e pontiagudas, do tipo latifoliada e aciculifoliada. A vegetação que perde as folhas durante o período seco é chamada de decídua. A que não perde é uma vegetação perene, perennifoliada. Com relação ao porte do vegetal, temos a vegetação arbórea, bem alto, herbácea rasteira e arbustiva, uma vegetação de porte médio. Agora que já identificamos todas essas características com relação aos vegetais, a gente pode agora entender a diversidade da vegetação do Brasil. Um dos fatos que demonstram isso é exatamente a sua grande dimensão territorial. O Brasil é muito grande, tanto no sentido latitudinal quanto longitudinal, o que lhe confere uma grande variedade de paisagens vegetais. Vamos identificar isso na observação do mapa. Então, com a observação desse mapa, percebemos a grande variedade das paisagens vegetais no Brasil, né? Destaque para a floresta amazônica, que ocupa praticamente toda a porção norte e oeste do território brasileiro. Mas temos também áreas que merecem bastante atenção, como o Cerrado, a Caatinga e os campos no sul do Brasil. Assim, sobre a vegetação original do Brasil, temos as seguintes informações: florestais, complexas, herbáceas e litorâneas. Florestais, floresta amazônica, floresta tropical, mata dos cocais e mata de araucária. Complexas, cerrado, caatinga e pantanal. Herbáceas, campos gerais. E litorâneas, mangues e restingas. Agora falaremos para vocês sobre a floresta amazônica. A Amazônia representa 5,5 milhões de quilômetros quadrados, com cerca de 3,7 milhões de quilômetros quadrados no Brasil, representando então 60% dessa vegetação em território brasileiro. Algumas das suas características são grande biodiversidade, formação higrófila, latifoliada, perene, uma floresta extremamente densa e se encontra na região norte do nosso país. Essa vegetação ela é marcada exatamente pelo nível da água do rio Amazonas. Áreas constantemente inundadas, áreas periodicamente inundadas e áreas que nunca são inundadas e que apresentam maior riqueza, maior diversidade de formações vegetais. Vamos dar uma olhada nesse quadro a seguir. Assim temos a Mata de Igapó, a região que vive constantemente inundada. É o habitat da Vitória Régia, da Piaçava, do Açaí. A Mata de Várzea, que periodicamente é inundada. Espécies encontradas são as seringueiras, as castanheiras. E a Mata de Terra Firme, as áreas mais altas e que normalmente não são e praticamente não são inundadas e apresentam a maior biodiversidade da floresta amazônica.
Entre o sertão nordestino e a região da floresta amazônica, existe uma vegetação de transição. Essa vegetação está localizada numa área chamada de Meio Norte. Fica basicamente entre o Maranhão e o Piauí. Essa vegetação é a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma vegetação de transição, como eu acabei de dizer. E essa vegetação tem duas espécies que praticamente se aproveitam quase tudo, a carnaúba e o babaçu. A Mata dos Cocais é uma vegetação de transição. Localiza-se na região no norte do país. Na verdade, na transição entre o Nordeste e a região Norte. Fica entre o Maranhão e o Piauí. Essa vegetação é composta principalmente por palmeiras e coqueiros. Então, a Mata dos Cocais é encontrada no meio norte, no Nordeste brasileiro. É considerada uma área de transição entre a floresta amazônica, cerrado e a caatinga. À medida que se avança para leste, a umidade diminui e, consequentemente, a vegetação muda. A expansão de cultivos de grãos para exportação tem sido o principal motivo de desmatamento nessa região. E as principais espécies são a carnaúba e o babaçu. Agora vamos perceber uma vegetação no Brasil bem parecida com a vegetação da floresta amazônica. Na verdade, não é uma floresta equatorial, e sim uma floresta tropical, denominada de Mata Atlântica, uma das vegetações mais devastadas em todo o território brasileiro, desde o período colonial. Um dos fatos que demonstram isso é porque essa vegetação estava localizada principalmente ao longo do litoral brasileiro. Vamos identificar essas principais características. A vegetação em destaque no mapa é a Mata Atlântica. Em estado original, ocupava a região do litoral brasileiro, da região do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Durante séculos, a Mata Atlântica esteve pujante e com grande poder de regeneração. Infelizmente, o ritmo de devastação é muito maior do que o poder de regeneração da floresta em dias atuais, e restam apenas 5% da cobertura original no território brasileiro. As principais características da Mata Atlântica são presença de árvores de médio e grande porte, formando uma floresta fechada e densa. Rica biodiversidade, com presença de diversas espécies de animais e vegetais. As árvores de grande porte formam um microclima na mata, gerando sombra e umidade. Fauna rica, com presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. Na região da Serra do Mar, forma-se a Mata Atlântica, com constante neblina. No sul do país, a vegetação em destaque também é a mata de araucária, também conhecida como mata dos pinhais ou floresta ciculifoliada, porque o seu principal vegetal possui folhas finas e pontiagudas do tipo agulhas. Vamos dar uma observada no mapa. A região em destaque no mapa é a mata de araucária, também conhecida como floresta dos pinhais. Sua principal formação vegetal é o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná pode chegar até 50 metros de altura e produz frutos comestíveis denominados de pinhões. Nessa formação vegetal é comum também a presença de erva mate. Encontra-se bastante devastada em território nacional, principalmente pela indústria de produção de móveis. A mata de araucária é uma floresta encontrada ao longo do Planalto Meridional, nas áreas mais elevadas e temperaturas mais baixas. Estende-se desde São Paulo até o Rio Grande do Sul, mas concentra-se mais no estado do Paraná. A retirada da madeira para a construção de móveis é a principal causa do seu desmatamento. Principais características são: localiza-se em clima subtropical, é homogênea, é dispersa e de fácil acesso, e tem como espécies principais o pinheiro, o cedro, canela, embuia, erva mate, ipê e etc. Já o Cerrado brasileiro localiza-se na região do Brasil Central, nos estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul. É constituído por uma vegetação arbustiva adaptada a um clima de alternância entre umidade e um período de estiagem, como o clima tropical. A caatinga é uma vegetação do tipo xerófila. Significa vegetação adaptada a um clima de longo período de estiagem, um clima seco. Essa vegetação é característica da região do sertão nordestino. Nessa área, podemos destacar espécies do tipo caducifoliada ou decídua, ou seja, esse tipo de vegetação ele perde as folhas no período de maior estiagem, ou seja, no período mais seco. A região do Pantanal
é uma região de vegetação complexa. Localiza-se principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na verdade, é a maior planície inundável do planeta. Por isso, uma vegetação que apresenta espécies tanto da caatinga, quanto da floresta amazônica, quanto do cerrado, e atualmente vem sofrendo um processo de devastação. Dentre as ameaças do Pantanal, podemos citar crescimento desordenado das cidades, atividade agrícola, maior erosão dos solos, o turismo desordenado, a caça e apreensão de animais como atividade ilegal. Já os campos podem ser encontrados nos planaltos meridionais, na região da floresta amazônica e também na região, os campos de altitude, no sudeste e no Planalto das Guianas. Uma região que tem como destaque a pecuária bovina, principalmente no sul do país, uma área conhecida como Campanha Gaúcha. Mangues são vegetações litorais, onde os rios se encontram com os oceanos. Essa região é constituída pela vegetação halófila, que se destaca pela presença de troncos finos e raízes aéreas. Atualmente vem sofrendo amplo processo de devastação, principalmente pela iniciativa imobiliária. Construção de pousadas e hotéis em áreas de mangues vem destruindo verdadeiros berçários do oceano e interferindo na cadeia alimentar dessas regiões. Então, como resumão geral do que a gente viu sobre vegetação do Brasil, a gente identificou que o país ele é muito grande e, por ser muito grande, apresenta uma grande variedade climática. Como a vegetação é reflexo do clima, então você também tem uma grande variedade de tipos de formações vegetais em território brasileiro. Identificamos algumas áreas florestais, a exemplo da floresta amazônica, da Mata Atlântica, da Mata dos Cocais e da Mata de Araucária. Identificamos também vegetações arbustivas, como no caso da caatinga do sertão nordestino e do cerrado na região do Brasil Central. Identificamos também vegetações complexas, como exemplo a vegetação do Pantanal mato-grossense, em destaque na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como a maior planície inundável do planeta. Identificamos ainda a região de Campos, principalmente no sul do país, conhecida como Campanha Gaúcha, uma área em destaque para a questão da pecuária bovina no sul do país. E identificamos também as áreas de mangue ao longo do litoral. Podemos perceber que é uma área que está em constante processo de devastação, principalmente pelo desenvolvimento da prática do turismo nessas regiões litorâneas, que vem acabando com esses verdadeiros berçários de espécies aquáticas e interferindo na cadeia alimentar dessas regiões, ou seja, levando a várias espécies de peixes e outros animais aquáticos à extinção em áreas de mangues. Bem, vamos dar uma estudada, se preparar bastante para as avaliações, né? E tudo de bom em The National Geographic. Valeu, galera. Tchau, tchau.